Bem-vindo a mais um Fordocast, o podcast da Fordoc Tradução e Apostila. Meu nome é Armando e hoje eu vou bater um papo aqui com o meu grande amigo André Godinho. Prazer, André. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, Armando. Muito obrigado. O André, acompanhando aquele ritmo que a gente estava vindo de portugueses, né? Primeiro o Bruno, depois o Rodrigo, agora o André. A gente fazer uma imersão aí nesse mundo Portugal. O André vai trazer uma visão pra gente como a gente teve com o Vincenzo e com a Aurora, que são italianos. O André é um português que mora aqui no Brasil. Vamos descobrir um pouco mais desse movimento migratório que trouxe o André português para o Brasil, sendo que vários brasileiros querem ir a Portugal. O André fez o caminho contrário. André, hoje aqui no Brasil você mora em Porto Alegre. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Mas vamos voltar um pouquinho. Aliás, obrigado por ter vindo aqui, né? Nós estamos em Santos, então coincidentemente trabalhamos na mesma empresa, tem um evento, aproveitamos para gravar aqui com o André. Juntar o útil ao agradável, né? Exato. E economizar também, né? Conter despesas, é muito importante. Mas, André, diz pra mim o seguinte, eu queria entender um pouco do André lá em Portugal. Onde é que você nasceu? Da onde você vem lá em Portugal? Aonde tá sua família? Conta um pouco pra gente dessa... Perfeito. Eu sou um português que não vive em Lisboa, não vive no Porto. Eu sou do Algarve. Algarve, sul de Portugal. Ou seja, na minha... Porto tá mais ao norte, Lisboa mais ao centro, Algarve abaixo de Lisboa. Exatamente. Uma coisa que dizem em Portugal é que os algarvios não trabalham. É praia e descanso. Não é verdade. É tipo Rio de Janeiro. Não, brincadeira. Opa! brincadeira. Mas é o Rio de Janeiro de Portugal. Lá. Exatamente. É uma região muito turística, Armando. Portanto, tu vais ver os algarvios. Tu tens muito inglês, francês, belga, holandês que vive lá. Muito turístico, muito aposentado. Portanto, é uma região bem calma. Portanto, eu vim numa cidade deste tamanho. Pequenininha. E vim para Porto Alegre, que já tem 2 milhões de pessoas, 1.800.000, e já foi um choque. Caramba. Agora imagina quando eu conheci São Paulo. Com certeza. A primeira vez que eu conheci São Paulo, quando eu estava a aterrar, eu estava com a minha esposa no avião, que a gente veio fazer o primeiro passeio, e ela, começou a cidade. Eu comecei a olhar, começou a cidade. Como ainda falta 15 minutos para quase de voo. Eu disse, mano, tá louco, né? E depois aquilo começou a passar a cidade, prédio. E eu fiquei... Foi a primeira vez que eu me senti pequeno. Caramba. Assim de tu estar sentado ou chegar a um lugar e eu... Mas mesmo tendo conhecido Lisboa e o Porto, São Paulo te deu uma impressionada. Deu uma impressão bem maior. Nós falamos uma cidade bem grande. Não, de fato, São Paulo... Estamos falando aí de... E agora 15 voltando milhões de pessoas, exatamente. Pessoas, e voltando um pouquinho aí para o Algarve, nós temos o Algarve, ele tem 200 e poucos km, portanto quilómetros de uma ponta à outra. Dá para cruzar rapidamente. Exatamente. De carro. Portanto, tu tens muito esse hábito de, tu estás por exemplo, em Tavira e vou a Sagres. Portanto, é 1 hora de caminho que tu fazes. Uhum. Só que isso é uma curiosidade que vocês não têm essa ideia. E agora retrocedendo um pouquinho quando eu vim aqui para o Brasil. A distância para quem vive, por exemplo, no Brasil, o vosso conceito de tempo é completamente diferente de qualquer português. Imagino. Portanto, para teres uma ideia, quando eu vim a primeira vez em fevereiro de 2018 para o Brasil, a minha esposa, vou-te levar, vai conhecer Santa Catarina, vamos fazer um passeio, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Eu disse, beleza, vamos lá conhecer. Ela, uma viagem curta. Português, uma viagem curta, 30 minutos, 40 minutos. Tá bom. Entrei no carro, começou 1 hora de viagem, 2, 3. Eu assim, fui raptado. Não chega nunca. Não vou chegar. Daqui a pouco deve estar na Argentina, deve estar em algum outro lugar. Não. 3 horas, 4 horas, 6 horas para chegar ao destino. Meu Deus. Eu quando saí do carro olhei para a Gabriela, já agora, Gabriela, minha esposa, é bom dizer. Olhei para a Gabriela, mas isto é uma viagem curta para ti? Para mim não é. 6 horas dentro do carro é uma viagem longa. Porquê? Sim, eu do Algarve ao Porto, nós fazemos em 5 horas. E você cruzou um país, né? E cruzas um país. Se tiveres um carro um pouquinho melhor, 4 horas e meia pula 2 ou 3 radares. Mas o conceito de tempo, o conceito de distância é uma coisa que quem vive, por exemplo, de um país do tamanho de Portugal, não tem. Entendi. O Brasil é continental, né? Para nós, você vai daqui pro Rio, que parece perto, são 6 horas. Exatamente. Não, e outra coisa, é completamente complexo. diferente. O Brasil são vários países dentro de um país só. Sim, exatamente. Você pega o sul, o sudeste, você pode considerar até cada região, até cada estado. Exatamente. Tem muitos estados brasileiros que são maiores que Portugal. Sim. Estado. O estado que mais se aproxima do tamanho de Portugal é Santa Catarina. Olha lá.
a nível de população e a nível de dimensão territorial. Aí, ó. E mesmo assim é um pouquinho maior, salvo erro. Tá vendo? Quer dizer, O Rio Grande do Sul extrapola em termos de geográficos, é muito mais. caramba. Portanto, Portugal é uma coisa Bem pequenininha. Bem pequeno. Bem pequena. Mas, André, quem ficou no Algarve? Você tá no Brasil, mas no Algarve. Tem mamãe, papai, irmãos? Como é que é essa a Tenho família lá? mãe, pai, avô e avó e a minha irmã. A sua irmã. Portanto, isto são os que a minha família. Eu sou o único português da minha família que atualmente está no Brasil. E também em outros países. É o único português que migrou. Exatamente. Sou o único português que imigrou recentemente. Legal. Portanto, vamos pôr aí a partir de 2000. Uhum. No entanto, eu venho de uma família que já imigrou. Ah, que curioso. Isso é legal. E aqui isso é a pegada que eu acho bem... Eu já uso aqui umas gírias às vezes, mas é uma coisa que eu acho muito curiosa. Porquê? O meu avô e a minha avó, eles nasceram em Portugal, só que Portugal nos anos 50, 40, 50, era muito rural. Tá. Portanto, não havia indústria, não havia fábrica, era rural. Agricultura, quando dava, muito semelhante à Itália, que tu conheces bem, não é? Uhum. E que teve aquela imigração, aquele fluxo imigratório, toda aquela loucura que nós conhecemos bem por trabalharmos com isso, não é? Exato. E Portugal não era muito diferente. Portanto, a pessoa que queria uma oportunidade um pouquinho melhor Se manda. tinha de sair. Portanto, o meu avô e a minha avó foram primeiro para a Venezuela, Caramba, que curioso. Venezuela. porque já havia, eu não vou dizer ajuntamentos, agrupamentos de portugueses que eles conheciam, que tinham saído do Algarve e tinham ido para lá. Ah, tá. Portanto, já ias com, eu vou dizer um guidance, tu já sabias bem, vou para a Venezuela, vou ter pelo menos trabalho. Vender peixe, trabalhar numa fábrica, tal. Vou ter uma vida, pelo menos durante um tempinho. Vou achar outros portugueses e vou me... Exatamente. Portanto, eles inserir. foram dessa forma para lá. A minha mãe, e estamos a falar de 65, mais ou menos, 1965, quando eles foram. A minha mãe nasceu em 1968, na Venezuela. Louco. Que legal. Que Depois, legal. a Venezuela já não estava tão favorável para os meus avós, pelo menos é o que eles contavam na altura e que eles comentaram, decidiram sair. E aí os portugueses tinham ido para onde? Para a Alemanha. Para a Alemanha. A mesma coisa. Os grupos de portugueses começaram a ir, uns começaram a dar certo, conseguiram arranjar lá um capataz, ser capataz de fábrica, indústria, etc, etc. E o resto é como um rebanho de ovelhas. Exato. O primeiro vai abrir o caminho, os outros vão atrás. Os outros vão atrás. Exatamente. E, por exemplo, o meu tio, o irmão da minha mãe, nasceu na Alemanha. Portanto, se nós formos ver o que é ser português hoje em dia, Pois é, exato. tu já desconstróis um pouquinho. Caramba, André, que surpresa. Olha que a gente sempre conversa, mas essa... Então, quer dizer, talvez o seu tio não seja alemão, porque na Alemanha não tem o Solis, né? Exatamente. Então ele é português, mesmo tendo nascido lá, ele é só português. Mas a sua mãe é a venezuelana. Ela tem certidão de nascimento venezuelano. Exatamente. É venezuelana. Isso é. Pode ter o passaporte venezuelano se ela quiser. Isso aí eu não tenho certeza, porque nunca entramos nesse detalhe todo. Entendi. Se formos ver, a minha mãe tem uma certidão de nascimento venezuelana, mas uma portuguesa também. Ela tem essa sim, com certeza vai ter as duas. Exatamente. Mas é bem curioso se nós formos ver dessa forma. É muito curioso mesmo. Portanto, estamos a falar de 1968 até 1975, mais ou menos. Que faz pouco tempo. Não é Estamos muito falando tempo. de 50 anos atrás. 40, 50 anos atrás. Exatamente. Depois, quando a minha mãe viveu até aos 18 anos na Alemanha, portanto, e aqui entramos no outro nível. A minha mãe nasceu na Venezuela, não fala espanhol. Viveu 19 anos, na verdade, na Alemanha, fala alemão fluente. Caramba. O meu tio, que nasceu na Alemanha, não fala alemão. Como é que vai entender isso, né? É muito louco. Depois, continuando aqui a história, os meus avós voltaram para Portugal e aqui a minha mãe conta que foi uma rebelde, porque ela vivia, imagina, numa metrópole, também era em Hamburgo que ela vivia. Tá. Uma cidade que... Portuária, né, Hamburgo? Portuária gigante. Cidade, a sério. Como aqui São Paulo. E foi para uma cidade no Algarve chamada Almancil. Que é pequenininha. Que hoje em dia tem 50 mil pessoas. Na altura devia ter 20 e poucas. Meu Deus. É, um choque. Um choque. E os meus avós sempre faziam, porque tu na Europa tu tens muitas estradas que te permitem Portugal-Espanha, Espanha-França, França-Alemanha ou França-Itália, facilmente carro. Portanto, o que acontecia? Os meus avós não andavam de avião naquela altura. Uhum. O meu avô ainda tem o Toyota dele. O carro tem 30 anos, mas está mais bem conservado do que muito carro que tu vês aí. Ô, louco, que legal. E eles vinham da Alemanha, uma vez por ano ou 2 vezes por ano no máximo, tinham as férias lá da fábrica, vinham da Alemanha para Portugal. O meu avô vinha conduzindo, dirigindo, tacando. Ficavam um mês em Portugal,
depois voltavam. E fizeram Entendi. isto durante vários anos. Caramba. E a minha mãe diz que, quando eu vinha de férias, já era difícil. Quando os meus pais, os meus avós tomaram a decisão de voltar, Aí que foi ela rapou o cabelo, pintou o cabelo de verde, assim, rebelde. rebelde. Rebel, assim, o mesmo rebel. Caramba. E tu vês, o que é uma família, assim, o que nós pensamos já, viveu na Europa, nunca saiu da Europa, ou nunca saiu de Portugal. Mentira. Não é bem isso, né? Portanto, as pessoas às vezes perguntam, André, porquê é que tu estás no Brasil? Bem, tudo bem, sou casado com uma gaúcha, vim para aqui também em função disso, em função de trabalho, em estudar, mas tu tens aquela coisa dentro de ti que tu queres conhecer um pouquinho mais. Mas faz todo sentido, ouvindo essa história, entender por que você tá aqui. Você já vem de uma família de desbravadores, né? Venezuela, Alemanha. Não, e podemos voltar um pouquinho mais para trás. Vai para 1300, 1400, 1500. Ah, bom, sim. O português, ele tem O isso. português por norma, e aqui falando um pouquinho do que tu vais ter vários portugueses com várias metodologias, várias formas de pensar. Mas tu perguntas o que é que um português gosta? Patriotismo. Uhum. E conhecer, descobrir. E isso é uma coisa que eu já conheci alguns países, Armando. Já estive na África do Sul, México, já conheci um pouquinho da Europa também. E tu, onde tu estiveres, isto aqui é curioso, eu estava com os meus pais na África do Sul, estávamos a jantar e a minha mãe fuma. A minha mãe é fumante. E ela desceu para fumar um cigarro. Agora fugindo aqui um pouquinho. Ela desceu para fumar um Fica à cigarro. vontade, André. O importante são as histórias mesmo. Tá aqui Estávamos pra sem isso. isqueiro. Não tinha isqueiro. Aí começámos a falar, isqueiro, onde é que vamos comprar, tal, noite escura na África do Sul, lá na cidade do Cabo. Não sabes, não é? Tu és um estrangeiro lá, tu és um turista. Claro. Vem um português. Está aqui o isqueiro. O louco. Assim do nada. Surgiu um português. E isto é uma coisa que tu vais ver. Tu vais para Porto Alegre, a mesma coisa. Eu, às vezes estou a andar na rua, depois começa uma ligação com alguém. Inevitavelmente, embora o meu sotaque já esteja meio perdido aqui já está meio abrasileirado, tu tens ainda um sotaque um pouquinho assim mais carregado. Não, dá pra ver. E no dia eu estava a andar. Dá pra ouvir, na verdade. E depois do nada sinto assim um toque nas costas, olhei, você é português? Eu sou português. Eu também sou. E assim, tu vês o português em tudo que é lugar. A gente fala muito isso de brasileiro. De fato, mesma ideia. Você vai pra qualquer lugar do mundo, tu fala português, tu vai achar um brasileiro. Porque tem brasileiro enfiado em tudo quanto é canto. Tudo. Português pelo jeito também. Talvez a gente tenha herdado isso dessa cultura portuguesa de viajar, pode de ser. gravar. Pode Só ser. que o que tu vais ver é a dimensão, o número de pessoas é completamente diferente. Assim não, Brasil. Não tem de fato. como comparar 200 milhões de pessoas com 10 milhões de pessoas. Não é, exato. 9 milhões de pessoas. Exatamente. Mas isso voltando aqui ao que nós estamos a falar, é muito louco, não é? É muito louco. Portanto, tu já tens aquele bichinho de querer conhecer. Exato. E quando eu tomei a decisão de vir para cá, eu sou uma pessoa um pouquinho impulsiva. Tá. Nem toda a gente gosta, os meus pais não gostaram, a minha irmã também não. É isso que eu ia perguntar. Como é que foi a aceitação? Não, foi tranquilo. Depois de eu dizer que ia, eles disseram, vai por conta e risco. É. E eles a pensar, o André vai voltar daqui a 3 meses, 6 meses, acabou o dinheiro que ele levou, vai voltar aqui para a casinha da mãe. Exato. Já estou aqui, vai fazer 4 anos. E não voltou. Ainda só não de voltei. férias, só de férias. Exatamente. Não, uma só ganha muito, não dá para... Não, e eu sou um pouquinho impulsivo e o que aconteceu? Eu tinha tirado um fim de semana de férias, fui para a Holanda, Tá. férias lá com uns amigos meus. Eles estavam a estudar, eles estavam a fazer um mestrado na Alemanha. E depois, vou aproveitar, vou conhecer, não conheço. Aviãozinho, Faro, mentira, Lisboa, Alemanha. Os meus amigos já me pegaram lá na Alemanha, já tinha lá o transporte, tudo organizado. Fui lá, daí fomos para a Holanda. Eu passei sexta, sábado e domingo. Final de semana mesmo. Final de semana, literalmente. Legal. Lá, fizemos lá 1000 e poucos quilómetros. Caramba. Rodaram, hein? Rodar. Charuto, cerveja, festinha, tudo que a gente gosta. Comida boa. E quando eu voltei no domingo à tarde, eu estava cansado e pensei, não vou de Lisboa para Faro, porque eu ia conduzir o carro e assim, vou ter um pouquinho de responsabilidade e não vou fazer isso. Portanto, eu cheguei, eram 7 da tarde, mais ou menos, 7 da noite já, e eu tenho vários amigos em Lisboa, e eu assim, vou ligar para um colega meu, que eu sei que ele é professor na faculdade, ele deve estar quase a acabar, Entendi. ou deve estar ali mais ou menos organizado alguma coisa. Vou arrumar um pernoite aqui. E ele disse, domingo não consigo, mas segunda-feira vamos fazer qualquer coisa. Eu disse, então tenho aqui mais um dia de folga, aproveitei, fiquei em Lisboa um dia. Maravilha. Segunda-feira fui beber lá uma cerveja, beber um vinho também com o meu amigo, já agora o Miguel Santos, um grande amigo meu. Manda esse vídeo para ele depois. Não, manda. manda. Vai ser bem legal. E estávamos lá, a jogar conversa fora, né? Assim, uma vida normal.
E conheci a Gabriela. No bar? Na rua. Na rua. Pior ainda. Na rua. Aquilo na Rua Augusta. Tu tens a subida da Rua Augusta. E eu estava lá parado à espera do Miguel. A Gabriela desceu, começámos a falar. A Gabriela estava com uma amiga, começámos a falar. Mas do nada. Não, como é que... Não, pera. Não, aquilo foi... Ela tava lá, tu tava com um amigo. Oi, tudo bem? Vem cá? Como assim? Não, uma coisa que tu vês muito em Lisboa hoje em dia é pessoas que passam por ti e tentam-te vender substâncias menos lícitas. Tá. Portanto, eles chegam para ti, X, maconha, tá. E tu sabes que não é nada daquilo, mas algum turista vai cair. E o que aconteceu? Eu estava à espera do Miguel na altura, que ele já estava a caminho, e eu estava parado, onde nós tínhamos combinado. Porque em baixo estava muita confusão e em cima era o bairro alto, aquilo que para subir é um inferno. Portanto, eu assim, vou ficar aqui no meio. E o que aconteceu? A Gabriela e a amiga já estavam desde as 3 ou 4 da tarde, subir, descer. Descia para buscar uma cerveja, subia para ir buscar outra. Andava nesse meio campo. Eu estava ali no meio e houve um fulano desses que me abordou. X, tá. E eu disse, não, segue a vida, vai. E o mesmo fulano abordou a Gabriela e a amiga. Tentou, entendi. E salvo erro, a Gabriela na altura virou-se para mim. Eu tenho cara de quem usa drogas? Eu, não. Na verdade, não. E o resto a gente não pode comentar agora, porque fica mal, mas ficou assim, começámos a conversar. E eu conheci a Gabriela em Lisboa. No último dia, que não era nem para tu estar lá? Não, no meu último dia, no primeiro dia de férias dela. Portanto, eu estraguei as férias dela. Puxa vida. Eu, como sou português, mas também não sou burro, né? Troquei já troquei telemóvel, Instagram, começámos a conversar e uns meses depois, salvo 3, 4 meses depois, eu tomei a decisão. Não conheço o Brasil, vamos ser louco. Gabriela tá lá. Vamos ser louco. Comprei a passagem Lisboa-Porto Alegre. Ô louco. Que tu tinhas o voo direto e agora já tem outra vez. Estive aqui 15 dias, eu sim, mas que Brasil é este? Diferente do que tu pensava que era? Eu não tinha conhecimento nenhum do Brasil. Eu era um ignorante. Quando tu pensas, ou quando eu pensava, e aqui vais ter portugueses que são muito mais cultos do que eu, claro. Mas na altura, quando eu pensava em Brasil, o que tu vês como consumidor, por exemplo, de redes sociais, notícias, é o Brasil que é o Rio de Janeiro e São Paulo, mas também não é o São Paulo que tu vês aqui. Tu vês muito aquele Rio de Janeiro mais favela. Aquela imagem que quando tu vives cá, tu sabes que não existe tanto. Existe, sim, não vou dizer que não, claro. Mas não é a realidade. Mas não é só isso, né? Não é só isso. O Brasil é muita coisa boa. Infelizmente, isso é o que é passado. Entendi. E depois tens os outros portugueses, para onde é que eles vão? Porto Galinhas, resort. E lá tu tens essas realidades de fora do resort não é tão seguro. Exato. E eu, quando cheguei a Porto Alegre, eu fui sempre assim com um pé à frente e um pé atrás, não é? Para um país diferente, sozinho, que eu não conheço uma pessoa lá. Há pouco tempo também, né? Nem conhecia há anos, né? Conhecia há 6 meses. Exatamente. Então. Vou para lá, vamos tentar, né? Se der errado, volta para trás, tem dinheiro para a passagem de volta. Se não ficar preso no aeroporto, já estamos no lucro. O idioma eu falo, idioma eu falo, pelo menos inglês também uma pessoa fala, portanto, vamos seguir. Conheci o Rio Grande do Sul em 15 dias, 14 dias, na verdade. E conheci Santa Catarina, foi essa viagem que eu comentei no início, das 6 horas para Santa Catarina. Conheci tudo na mesma viagem. E eu fiquei um pouquinho perplexo e assim apaixonado pelo que é o Brasil. Mesmo estando aqui 15 dias. Que legal. Porque eu fui para um Brasil que tu não vês o brasileiro que tu pensas. Não, tu vês alemão. Entendi. Tu vês italiano. Tu vê um alemão casado com um italiano. Exatamente, tu vês mistura. E é uma coisa maravilhosa. A arquitetura das casas. Aquelas casinhas com o tetozinho para a neve. Tu sabes que não tem neve. Exatamente. Mas tem a estrutura. Portanto, essa herança cultural que o Brasil tem. O Brasil é feito de muitas culturas, não é? Sim. Holandesa, portuguesa, francesa, alemã, espanhola, italiana. É uma coisa maravilhosa. Que legal. E isso é uma paixão que só quem conhece, quem vem para aqui vai conhecer. Então, de repente, o que te chamou mais atenção aqui nesse primeiro encontro foi a beleza da diversidade. Ou mais do que da diversidade, da integração dos povos, né? Você vê, caramba, a cultura portuguesa inserida com a comida espanhola, inserida com uma festa italiana. Tudo meio que junto formam ali um... Exatamente. Quando eu cheguei aqui... Que legal. Comecei lá. Eu sou uma pessoa que caminho muito. Eu ando muito quando estou assim, a algum lado. E eu andava na rua e as pessoas, vais para o Brasil, não pode andar com telemóvel, não pode andar com relógio, não pode andar com nada. Tá bom. Os primeiros 2 dias não levei nada.
terceiro, quarto, quinto, até o 14º dia, normal. Uma vida normal de... Foi ganhando confiança. Não, fui ganhando confiança. Não fui assaltado ainda. Estamos no lucro. Já viu que há 4 anos não fui assaltado. Aí, tá vendo? Tá bom. Eu já fui 2 vezes. Exatamente. E mora aqui há 30 anos. É só ser estrangeiro. É só ser estrangeiro que não acontece. É verdade. E foi isso. E comecei a conhecer um pouquinho ali Porto Alegre, porque eu estava em Porto Alegre. Sim, né? sim. E o multiculturalismo que tu vês é uma coisa que me apaixonou. Tá. Deu-me vontade de... Porque não senti um choque cultural. Inclusive, eu vi uma Europa ali. Sim, sim, exato. Eu não vi um Brasil que tu pensas que é Brasil. Entendi. Não é cachoeira. Exato. Não é só mato, só cachoeira, Não é Amazonas. bicho. Não é Amazonas. Exato. Não é anaconda. Não é jiboia que tu vais ver. Não é aranha. Não. É uma Europa que está ali. Porque a colonização, a cultura traz aquilo ali. Tudo. E eu fiquei assim, o que é isto? Eu preciso conhecer um pouquinho mais. Acabou as férias, voltei. E eu estava a finalizar a minha licenciatura em Direito. É isso que eu ia te perguntar. Não pergunto a sua linha. Eu queria te perguntar. O que você fazia em Portugal? Como que você trabalhava? O que você estudava? E segue o que você estava falando, linha de raciocínio. mas me traz isso aí. Perfeito. Você voltou a Portugal, terminando Direito, trabalhava... Isso. Eu já estava no meu 3º ano da minha faculdade, da minha universidade, da minha licenciatura em Direito, que aqui é chamado bacharel. Portanto, eu já estava no meu 3º ano e ia para o último ano, para o 4º ano, que lá são 4 anos. Perfeito. Lá não são 5 anos, como é aqui. Aqui são 5 anos e depois faz o estágio, faz o exame de ordem. Lá não. São 4 anos e depois faz o estágio. Com o teu patrono. E depois sim faz o exame de ordem. E eu estava aí para o meu 4º ano, estava feliz, a minha vida lá era... E agora voltando aqui, respondendo ao que tu me tinhas perguntado, o que é que eu fazia lá? A minha família tem restaurante. Portanto, nós temos 2 restaurantes. Tínhamos, eu não tenho nada. Os meus pais têm 2 restaurantes no Algarve. Legal. Um deles já tem mais de 25 anos. Que maravilha. E o outro foi aberto em 2014, quando eu comecei a estudar. Tá. Ou melhor, quando eu na verdade ia para a faculdade. Quando eu comecei a licenciatura, ou ia começar, os meus pais tomaram a decisão de abrir um bistrô. Que bacana. E aquilo ficou. Eram os negócios. Portanto, um restaurante que só abre à noite e um bistrô que abriu o dia todo. Isso era o meu trabalho lá. E a culinária típica portuguesa. Exatamente. Típica do Algarve. Uma culinária muito europeia. Isso eu queria saber. Não é tão português, era mais europeu. Isso. Vamos primeiro para o bistrô. Bistrô, prato de 5 euros para estudante. Que legal. Isso era o restaurante mais recente, sim. Era bistrô, 5 euros. Estudante, que era ao lado da universidade. Portanto, não dá para ter um produto muito caro. Exato, perdes o consumidor. perde o público, Portanto, prato do dia e daquela forma bem básica. O outro restaurante... Me dá um exemplo de prato do dia. Vai tu falar, terça-feira mais ou menos, o que tu vai encontrar lá para almoçar? Um bife. Bife com ovo estrelado, batata frita, arroz, salada. Uma laminuta aqui. Vai. Peito de frango. Um boteco brasileiro, um bar brasileiro. Exatamente. E um prato do dia, sim. Legal. Um bistrô, uma saladinha com uma salada de atum, uma salada de frango, uma salada de César. Coisas. Um hambúrguer, por exemplo. Tá. Legal. Curioso. Assim, comida mais básica, vamos pôr desta forma, sem muito complemento. O outro restaurante embora seja no Algarve, o público é completamente diferente. É um público só estrangeiro. Ai, caramba, entendi. Que é na região da Quinta do Lago. Portanto, dentro do Algarve, que são aqueles 200 e poucos quilómetros, tu tens costa, na verdade é só uma costa. O Algarve é quase só uma costa. Tens a serra, tudo bem, tens lá os morros, como vocês chamam, mas tu tens muitas cidades que são turísticas. Portanto, inglês, francês, alemão, holandês, belga, chinês, tu vais encontrar tudo que é estrangeiro. E esse restaurante dos meus pais, o meu pai tinha um sócio que era irlandês. Caramba, que curioso, legal. Sempre no ramo da culinária, não é? O meu pai tinha um sócio que era irlandês. O sócio optou por sair, o meu pai ficou com o restaurante. Mas o público é o mesmo. São os mesmos clientes há 30 anos. Caramba, e lá tem uma comida mais contemporânea. Exatamente, e aí tu vais desde o fish and chips até empadão de peixe, pato confitado, carré de borrego, comida elaborada, que falamos de 30, 40, 50 euros por pessoa. O prato. Muda completamente, estamos a falar dos 5 euros até os 50, 60 euros. Só que essa diferença também dentro do trabalho, embora seja restaurante, isso também me trouxe uma coisa muito boa de conhecer pessoas. Sim, imagino. Interagir, falar, ter vontade. Inclusive, havia muitos clientes que eles uma vez chegavam-me lá. Tu és o filho? Eu sou o filho. Eu limpei a tua bunda.
Como nós dizemos, eu limpei o teu cu quando tu eras pequeno. Portugal é cu, não tem jeito, né? E eu assim, tá bom. Tu ficas sem jeito, mas para Deus, claro. o mesmo cliente vai lá há 25 anos, 26 Caramba. anos. Um público fiel. E quando tu tava lá, tu trabalhava do quê? Tu era garçom, gerente? Eu tu dava fazia... tudo um pouco? Tudo pouco. Filho do Filho do dono. Filho do dono não tem muito o que fazer. É fazer as coisas acontecer. E esse era o que nós fazíamos lá. Tá. Tudo bem, tínhamos os empregados, Claro. toda a estrutura, mas fazíamos tudo. O seu pai manja de cozinhar ou ele era mais o manager mesmo? Não, o meu pai no restaurante é o cozinheiro, ainda. Que legal. O bistrô ele é o cozinheiro e no outro ele era mais o manager. O manager. Embora Tá. ele seja formado em cozinha, a paixão dele é... O meu pai deve ser uma das pessoas mais trabalhadoras, em paralelo com a minha mãe, que eu conheço na minha vida. Caramba. São pessoas que acordam para o trabalho, vão Exato. às compras para o trabalho, vivem para o trabalho Dorme, e trabalha. dormem para o trabalho. É uma coisa muito, muito louca. Bons exemplos. É, bons exemplos, mas é muito louco, assim, quando mesmo tempo, tu não curto começas muito, a ver o mundo de uma forma diferente, quando começas a ficar mais velho, Sim. eu vejo assim, bem, é trabalho. O famoso workaholic. É. Mas tem um pouco mais que, poxa, vamos se divertir um pouco mais. Vamos curtir um pouco mais a vida. É a vida deles, eles gostam do que fazem. É assim E quebra um pouco um preconceito, pra fazer um parênteses aqui meu, de que o português, assim como o italiano, óbvio que são povos que trabalham bastante, mas que levam uma vida um pouco mais tranquila do que a brasileira. A gente tem um ritmo mais americanizado da coisa, de trabalho, trabalho, trabalho. A gente tem um preconceito de que, na Europa, a gente brinca, né, que o restaurante em Portugal fecha pro almoço. Então, quer dizer, as coisas são um pouco mais lentas. E você me falando que seus pais vivem o dia a dia ali pelo trabalho, quer dizer, não são todos, né? Existe a galera que pega firme mesmo. 14 horas, 15 horas de trabalho por dia. Que é o que eles fazem. Portanto, é um nível de trabalho bem intenso. E aqui, voltando, eu fazia um pouco em tudo. E depois eu tomei a decisão, não é bem isto que eu quero. Já fazendo faculdade, direito, nada a ver com restaurante. Exatamente, fui para uma área um pouquinho diferente, assim, um pouquinho indicado na altura, assim, no sentido eu não sabia, eu queria ser biólogo marinho, na verdade. E agora voltando já agora. Na verdade, eu queria ser biólogo ou biólogo marinho. Somos dois. Isso era o meu sonho. Eu também queria ser biólogo. Na altura. E hoje estamos aqui. Exatamente, estamos numa área completamente diferente, mas eu queria ser biólogo. E foi por isso também, na altura que tu fazes, como aqui tens o Enem, não é? Que tu tomas a decisão, avanças para uma faculdade. Lá eu estava no meu último ano de ensino secundário e no próximo ano eu já entraria na faculdade. Tá. A rigor. E eu fui falar lá com uma professora, que era mãe de uma colega minha, que ela era professora na Universidade do Algarve. Eu fui falar com ela, quero ser biólogo, E ela, estive lá a falar com ela, 1, 2 horas, não me recordo, e os meus pais andaram a sondar, que eu na altura não tinha carro. Tá. Os meus pais levaram-me lá, e depois viram, está aqui um espaço para alugar. Será que não dá um café aqui? E foi assim que começou o bistrô. Entendi. Eu fui fazer uma coisa, os meus pais viram outra, viram a oportunidade de negócio, deu certo. O que aconteceu? Os primeiros funcionários que nós tivemos, os meus colegas de trabalho, vou pôr desta forma, eram todos biólogos. Entendi. E trabalhavam no restaurante, porque não tinha emprego. E eu fiquei a pensar, um fulano anda a trabalhar, a estudar 3, 4, 5 anos, investir muitas vezes 20, 30, 40, 50 mil euros para trabalhar a servir às mesas. Nada contra. Sim. É uma área, sempre trabalhei nisso, é um trabalho digno. Só que não precisa gastar 50 mil euros de investimento para isso. Não, para isso tu fazes um curso de hotelaria e vais focado para aquilo. Exatamente. Não vais estar a estudar biologia para servir um café. Perfeito. Eu assim, não. Alguma coisa não está certa neste momento em Portugal. Não quer dizer que daqui a 5 anos não mude este panorama e que o biólogo possa ter uma efetiva progressão de carreira, um efetivo trabalho. E eu assim, deu aquele clique. Os meus pais, a minha mãe na altura já me tinha dito, não vais para isso, não vais para isso, não vais para isso, não vais para isso. E ali deu o clique. Fui para uma área diferente, fui para o direito, comecei assim sem saber. Comecei a gostar um pouquinho mais. Não sei se era direito, se era esquerdo, mas a gente foi andando. A gente foi andando, acabou. Foi fazendo, foi fazendo e comecei deu. Agora, vou parar. E deu. E voltando aqui ao que nós estávamos, terceiro ano, coincidiu conhecer, nessa viagem conhecer a Gabriela, e eu assim, talvez seja uma boa altura de fazer algo diferente, fugir da minha realidade, do meu aconchego. Porque eu em Portugal tinha uma vida muito confortável. Sim. Super confortável. Os pais são 2 restaurantes, você tinha um emprego garantido ali praticamente. Emprego garantido. O futuro era tocar os restaurantes, quer dizer, tava tudo armado ali se tu quiser. Clube social, jogar golfe. Amigos, vida social. Tudo. E assim, vamos tentar fazer uma coisa diferente.
comecei a ver os programas de intercâmbio e havia um programa de intercâmbio. No Brasil havia muitos, mas na altura eu não conhecia o Brasil de norte a sul, portanto eu fui ver só Rio Grande do Sul. É claro. É onde eu conheço, confio. Só Porto Alegre. Passei 15 dias. É, só Porto Alegre, que é o que eu conheço. Não vou ver mais nada. E havia vagas na La Salle, em Canoas. Havia na PUC, também lá do Rio Grande do Sul. Só que eu não sabia que a PUC era tão bem conceituada, portanto, sem querer, fui parar em Canoas, na La Salle. Uma experiência maravilhosa. Pode não ser mais conceituada. Não foi em Porto Alegre, que eu falhei a cidade ainda por cima. Porto Alegre é uma cidade ao lado. Exato. Eu falhei a cidade, mas não interessa. Ali do lado, vai. Não, ia todos os dias para lá, à noite, tranquilo. Uma experiência maravilhosa. E foi isso. Eu vim para cá para acabar a minha faculdade. Ah, que legal. Então o último ano, entre aspas, do direito, você fez aqui. Sim. Eu fiz o último ano em Direito com as equivalências, não é? O meu diploma, embora já esteja revalidado aqui no Brasil, eu já sou bacharel oficialmente este ano. Ah, parabéns. Já consegui revalidar. Que legal, parabéns. O próximo passo é fazer lá o exame da ordem, poder avançar. OAB e tal. Exatamente, toda aquela função. Mas o meu diploma é português. Portanto, eu, rigor, sou um jurista em Portugal. O próximo passo é ser advogado, tudo bem. Mas foi isso. O meu percurso, como eu parei no Brasil, foi isso. Conheci uma gaúcha. Ah, então, mas conciliei com a faculdade. Mas o legal, o diferente, porque eu tô rememorando a conversa que eu tive com o Vincenzo e com a Aurora, que são italianos, e ambos vieram pela conversa, assim, mais por amor mesmo. A Aurora conheceu o marido lá na Itália, teve uma filha, vieram pro Brasil, porque seria mais fácil ela arrumar alguma coisa aqui do que ele arrumar alguma coisa lá. Trabalhava em navio também. Sim. Ele já trabalhava numa loja de sorvete, uma fábrica de sorvete que começou a dar ruim, começou a querer fechar, ele viu ali, conheceu uma brasileira, se mandou. Você já veio focado na faculdade, que tinha a mulher também, mas também tinha um objetivo. Se desse errado com a menina, você terminaria a faculdade, voltaria, vamos por entre essas, não teria perdido tempo. Você continua estudando, você continua fazendo o seu curso. Poxa, que interessante, foi um intercâmbio. Foi o que você falou, unir o útil ao agradável, né? Já queria estar perto da menina, da Gabriela, e também já aproveitei para não perder a faculdade, que eu comecei lá no voo. Exatamente. Que bacana, André. Não, e eu fiz uma outra linha de pensamento também. Porque qualquer profissão que tu tenhas, tu vais ter uma carreira, eventualmente. Sim. Seja autónomo, seja em empresa, tu vais ter uma carreira inevitável. Portanto, tu vais, em algum ponto, tu vais ter de focar só naquilo. Sim. E o que é que eu estava? Terceiro ano, próximo ano, finalizava. Nesse mesmo ano já entrava num estágio. Já ia ter um compromisso com um patrono, um advogado português. Audiência, tribunal, etc, Perfeito. etc. Assim, se eu não for agora, não é depois de entrar no estágio, não. Entrei no estágio, era o que eu mais queria, agora vou embora. Obrigado, patrono. Hasta la vista, baby. Não é assim que funciona. Portanto, eu tomei a decisão de fazer aquilo naquele momento. Não estou arrependido. Ah, legal, que bom. Não estou arrependido, tem sido uma experiência maravilhosa. Desenvolvi muito como pessoa. Isso é uma coisa que eu mesmo consigo ver. Os meus pais, cada vez que falo com eles, ou quando eu estou lá mais fisicamente com eles, que eles veem. Porque quando nós falamos por telemóvel não é a mesma coisa, mas quando tu estás lá, a pessoa vê bem. Agora tu és um homem. Tá bem, né? Porque eu tive, pouca experiência em outro país, mas você que veio pra morar, eu admiro muito, assim, porque eu tive algumas experiências pontuais em alguns países, também de morar, mas eu sempre tive data pra voltar. Sim. E você que veio sem data pra voltar, pra terminar a faculdade, tá com uma pessoa, né? Tá com a namorada, que depois virou esposa e tal, eu admiro porque, de fato, você se vê longe da tua zona de conforto totalmente, né? Porque seus amigos não estavam aqui, seus pais não estavam aqui. Qualquer problema que você tivesse, ia ligar para quem? A pessoa mais próxima tá do outro lado do mundo, no oceano. 14 horas de avião. Então, não tem como... Não. 14 horas de avião mais 1 hora de avião. Ou mais 2 horas e meia de carro. Porque é Lisboa e depois Algarve. Quer dizer, complexo. Caramba, André, você tá 4 anos no Brasil já. Vai fazer 4 anos já. Caramba. André, eu tenho uma... Mudando um pouco de assunto, eu tenho uma curiosidade que é a seguinte. Aqui no Brasil, na escola, né, a gente aprende muito... a questão da colonização portuguesa. Brasil foi a única colônia europeia que recebeu a corte dos seus da sua pátria-mãe, vamos chamar assim. Sim. Né? Tipo, a corte espanhola não veio para nenhum país da América, né? A corte italiana não foi para nenhum país colonizado pela Itália, na África, por exemplo. E a corte portuguesa veio ao Brasil, fugido lá de Napoleão, aquela história toda. E tem toda a questão da escravidão e tudo mais, e a nossa história é muito vinculada aos portugueses, né? Muito vinculada. Então, a gente, na escola, existe um processo de desconstrução, pra te falar a verdade, que na escola a gente aprende ou aprendia, pelo menos na minha época, nos anos 90 ali, que assim, se não fossem os portugueses, a gente não teria o que nós temos hoje. Apesar de tudo,
foram os portugueses que trouxeram a civilização, vamos chamar assim, né? E eu queria ter essa visão contrária. Como é que o jovem português está lá na escola, vocês aprendem essa parte da história? Olha, Portugal colonizou um país que hoje chama Brasil, lá quando chegamos não tinha nada. Como é que é contada essa história do ponto de vista de vocês? Porque a gente tem a história de os portugueses vieram aqui, trocavam pau-brasil por espelho, tiravam todas as nossas riquezas. Leva ouro. Tentava colonizar o índio era muito bravo, era muito aguerrido, e eles preferiam pegar os negros, aí começaram a pegar os negros, que eram um pouco mais submissos. Pelo menos essa é a história que a gente ouve, né? E, enfim, aí depois colonizavam as terras e tudo mais, e levavam tudo pra lá, até o momento que Dom Pedro, né, independência ou morte, aquela história toda, criou uma dívida absurda, porque todo mundo fala do independência ou morte, mas ninguém sabe que a gente tem que pagar as bicas lá pra Portugal pra se ver livre. Mas enfim, então, e Santos participou muito disso, a cidade de Santos, né? Você tem pessoas aqui que participaram ativamente da independência e tudo mais. Tanto que uma das mulheres de Dom Pedro é a da Marquesa de Santos, né? Então, não por coincidência o nome, ela era daqui. E fora José Bonifácio, enfim, toda a galera que participou disso junto com Dom Pedro. Mas onde eu quero chegar é, como que os portugueses ouvem essa história e aprendem essa história? Como que na escola, na prova, qual é a pergunta que cai? Como é que se responde? Armando, é difícil tu dizeres o que está certo está errado porque não existe tal coisa. É lógico. A história é muito... Cada um enxerga do ponto de vista. Cada um vai ver de um ponto de vista diferente. E o que é ensinado na escola também sofreu uma metamorfose muito grande. Porque se tu perguntares ao meu avô, o meu avô é um homem super inteligente. O número, a visão dele e que ele sabe de história é muito superior ao que a minha mãe sabe, o meu pai sabe e o que eu sei. Tá. E uma pessoa com 70 anos. Portanto, também houve essa mudança do que foi ensinado ou como foi ensinado. Tá. Uma coisa que tu vais ver, e aqui no Brasil também seguramente a mesma coisa, é aliviar a realidade. Sim, perfeito. É exatamente isso. Por isso que eu falei que existe uma desconstrução. A gente aprende de uma forma e depois você vai ver que não era bem assim. Exatamente. Não é tudo tão flores, tão bonitinho. Exatamente. Assim. Não existem flores. Aquilo era épocas de avançar, sangue, guerrilha, lei da força. É isso aí. E Portugal, como Portugal, ele foi fundado em 1143. Portanto, tiveste o Tratado de Zamora. Antes Portugal não existia. Foi Dom Afonso Henriques que fundou o Condado Portucalense e depois começou, efetivamente, houve essa separação do Reino de Leão e Castela, porque antes não existia Portugal, era Leão e Castela. Depois Dom Afonso Henriques conseguiu a sua terrinha lá, a herdade dele, e começou a construir o que era Portugal. Fundou Portugal, vamos pôr desta forma. Tratado de Zamora. E Portugal foi-se alterando, e agora voltando aqui pensando na história, onde eu nasci, o Algarve, não era Portugal. Tá. Até 1249. Foi Dom Afonso III que conquistou Portugal aos mouros. Portanto, ali toda aquela região, Faro, Albufeira, Algarve em si, são palavras, se tu fores ver o cerne, árabe. É árabe. Moura, né? Exato. Algarve. A estrutura é árabe. Os castelos que tu tens lá são árabes. Portanto, isto para dizer o quê? Existe conflito. Sim. E pelo conflito é que foi avançando, diminuindo. Portugal tem 800 anos de história, 900 anos de história. Não é muita coisa. Portanto, é difícil tu enxergares um panorama geral, mas tentando aqui fazer uma linha do tempo. E Portugal sentiu muita necessidade, porque é um país pequeno, se nós formos ver, não é? Tu precisas ter riqueza para poder manter a tua soberania. Claro. Quando tu tens outros países, e na altura tem a Espanha, que é muito maior, ao lado, fronteira com fronteira, Espanha é muito maior. Tu ias ali para França, o Reino Unido também, Inglaterra, tem uma frota, tem todo um poderio, e Portugal é pequeno. Exato. Qual é que foi a forma, e aqui da minha forma de ver um pouquinho a história, como é que tu vais fazer frente a grandes potências? Território. Claro. Com mais território, mais dinheiro, soberania. E aí tu consegues manter o teu território. E foi isso. E depois isso aqui é uma empreitada de não só um rei. Uma empreitada de dezenas de reis. Dom Afonso III conseguiu conquistar o Algarve, mas foi só, salvo erro, o infante Dom Afonso que
começou essa empreitada do... Desculpa, Dom Afonso não. Dom Henrique. Que começou essa empreitada dos descobrimentos. De começar a pensar fora da caixa. Fora do que era Portugal. Vamos sair daqui e vamos para algum lugar. Porque se nós formos pensar, eles não inventaram nada. O mar já existia. Não existia a travessia do mar Atlântico. Exato. Não existia uma travessia tão grande. Porque antes o descobrimento já existia. Tu já tinhas fenícios, desde a Grécia Antiga, Sim. Roma. Exato. O mar já existia. Sim. Ir ao mar, né? Ir ao mar, estar no mar, conquistar território a partir do mar, defender o teu território a partir do mar, isso já existia há séculos. No entanto, era sempre uma descoberta, uma metodologia de trabalho custeada. Portanto, a pessoa saía 2 dias e estava sempre com uma visão na Terra. Portanto, a pessoa sabia que a Terra estava ali. Qualquer problema. Está perdido. Anda 2 dias na mesma direção que tu vais chegar. Se não for ali a Nápoles, vai chegar no outro lugar, mas vai chegar à Terra. Em algum lugar vai chegar. Os portugueses e os espanhóis, aqui tem-se por lado a lado, que foram os principais que nós temos aqui exemplo, foram os primeiros a fazer uma navegação sem terra. É isso aí. E isso eu acho incrível. Sim. E sem tecnologia, assim, avançada. Não tinha um GPS, tinha a bússola, Exatamente. eles viam as estrelas, mas assim, é loucura você se jogar lançar ao mar numa caravela. Exatamente. Não, e hoje eu estava a escutar um podcast que eu às vezes gosto de fazer do Observador, que é como se fosse um jornal português. E é um podcast que é E o Resto é História, que eles falam dos diversos assuntos. E o que eles comentam é a jornada de... Hoje era de Fernão Magalhães. Que supostamente fez toda a circulou o mundo, Terra, exatamente, para dizer que não era, que era redondo, que não era plano. Não é bem assim, não é? Alguém já tinha passado, tu já sabias que o mundo não era plano. É, desde a época do... Exatamente. Isto para dizer o quê? Os gregos já sabiam isso. Exatamente. Portanto, isto para dizer o quê? Ninguém fez nada que já não tivesse sido feito. Ninguém inventou a roda, vamos pôr desta forma, tirando o primeiro que inventou. Sim, claro. Mas a partir daí é só adaptar a roda que já está, ou manter a roda a girar. Exato. E os portugueses fizeram isso muito bem na altura. Que eles foram expandindo, subindo, avançando, até chegar aqui, ao que nós conhecemos como Brasil. Entendi. E depois tiveste o Tratado de Tordesilhas, que houve ali divisão. Divise com Portugal com Espanha, que eram os dois navegadores. E que Portugal avançava muito mais do que a Espanha para cá, por isso que o Brasil é muito maior. Exatamente. E eu acho que uma coisa que foi interessante dessa diferença é que se você for ver, diferente dos nossos amigos sul-americanos aqui, que se formaram em vários países, o Brasil conseguiu manter uma unidade, né? Portugal conseguiu... o Brasil foi um dos últimos a ter independência e Portugal conseguiu manter o Brasil como uma unidade ali, uma colônia unificada. Não teve, uma parte separou, a outra separou, como nos nossos sul-americanos aqui o resto. Não, e houve uma altura ali, Uruguai, Argentina também, tu tens ali o Rio da Prata. Sim, exato. Havia muito, temos usado o termo, tráfico de prata. Sim. E por isso os espanhóis interviram também forte ali. Sim. Porque se formos pensar ali, tens aquela parte, havia um grande transporte para o Brasil daquele metal. Exato. Isto para dizer o quê? A história, Armando, como nós conhecemos, ela é muito dúbia. Tu tens muitos dados, mas eu digo uma coisa. Eu tenho as minhas bases históricas. Tu vais ler as minhas bases históricas, as minhas fontes. Tu podes ter um entendimento completamente diferente. É claro. Mas o que é ensinado do Brasil é mais ou menos análogo ao que tu me comentaste. Legal, tá. Que foi uma civilização que já existia, sim. E depois, todas as missões, claro. o cristianismo, etc, Exato. que veio fazer acontecer como civilização e chegar ao ponto que é hoje. Mas essa ideia de... E Portugal tem outras coisas também, não é? Portugal tinha vários territórios ultramarinos. Marinos. E tinha toda a costa africana, quase. Costa africana, Angola, né? Guiné-Bissau, aquela região toda ali fala Portugal, português. antes de vir para o Brasil... Moçambique. Portugal já tinha custeado, já tinha feito já tinha passado pela África do Sul, por exemplo. Que eu, quando estive na África do Sul, fui lá ao Cabo da Boa Esperança. Cabo da Boa Esperança. Aquilo é incrível. Porque estás na ponta do continente africano. E tu não vês nada para a frente. Loucura. É só o mar. Então, bem, o fulano há 600 anos atrás, 500 anos atrás, fez isto. Eu que sei exatamente onde é o Brasil, estava com medo de ir. Agora imagina o fulano que não tinha nada, tinha uma estrela para se orientar, uma ursa maior e uma ursa menor. A gente fala aqui que Pedro Álvares Cabral, na verdade, errou o caminho, né? Ele queria ir para as Índias, chegou aqui, achou que estava na Índia,
Essa é a lenda que Não, mas, a mas é o que te comum, conta, isso é o mais assim. comum. Isso é o mais comum, mas eu acho que é uma história parecida que com Fernão levou- Magalhães. Sim. Que é contado o cria- que interessa. Exato. Cria-se um roteiro, né? Exatamente. Porque, da mesma forma que tu sabias, não existia monstro marinho. Sim. O Adamastor. Não. Era o descobridor não sabia, ele dizia, é um monstro. Exato. Exatamente. E essa coisa que tu estavas a comentar, é isso mesmo. A pessoa dizia, foi um acidente. Foi um acidente, mas por acaso o Tratado de Tordesilhas traça bem ali onde é que era o Brasil. Não, foi um acidente curioso, não é? Bem Conseguiram acidentado. aquelas léguas certinhas para dividir ali o Brasil. É Portanto, isso mesmo. alguém já tinha vindo cá. Sim. Sem querer, até podia ser sem querer, sem intenção. Sim. Da mesma forma que tu tens Portugal continental e tens Portugal ilhas, Açores e Madeira, que são os arquipélagos. Da mesma forma que a descoberta da Madeira, que é no meio do oceano, também não foi um acidente fortuito. Uhum. Alguém já tinha passado, as pessoas já sabiam. O Brasil foi a mesma coisa. Não tem como dizer que tive uma epifania. Vou reto. Vou lá. Vamos ver o que reto. acontece. Cheguei. Não é bem assim, nós sabemos. Mas legal. Eu tive em Angola também, que é outra ex-colônia, vamos chamar assim, portuguesa, talvez até a última. Isso é uma coisa bem curiosa, ser Armando. independente. Desculpa interromper-te Não, agora. vai. No Estado Novo, e aqui nós falamos Estado Novo, começou com a Primeira República em Portugal, em 1933. Tá. 32, 33, salvo erro. E foi até 1974. Portanto, quando foi derrubado o Estado Novo. E aí tu vais ver o 25 de Abril, toda aquela função, foi o fim do que era chamado o Estado Novo. E se tu perguntasses a pessoas e a estudiosos daquela altura sobre o Estado Novo se existiam colónias, eles diziam que não. Tudo era Portugal. Tudo era Portugal, claro. E as Nações Unidas, na altura, queriam... aceitaram Portugal nas Nações Unidas e diziam, e as colónias, e isto, e aquilo, e o Portugal dizia, não. Quais colónias? É Portugal. É tudo Portugal. Só não está em Portugal. É isso aí. Mas da mesma forma que a Madeira também não... Exato. A alegação deles essa é era essa. a tese que eles usavam. Não está certo nem está errado. Não, é história. O resto é história. E o resto é história. E cada um vai enxergar do seu ponto de vista. Exatamente. Não tem certo e errado. E na altura, agora voltando aí às ex-colónias, Armando, fugindo aí um pouquinho, um dos grandes motivos que é alegado para Portugal manter as províncias, que eles chamavam as províncias ultramarinas, era evitar que o comunismo se espalhasse pela África. Uhum. E isto é uma leitura que tu não vês muito. Não, nunca tinha ouvido, por exemplo. Porque foi na altura da Guerra Fria, 1950, 1960. Começou a haver a Guerra Fria, principalmente ali, Estados Unidos e União Soviética. E os Estados Unidos, no início, apoiavam os territórios ultramarinos. E Portugal alegava que precisava dos territórios ultramarinos para evitar que o comunismo se espalhasse. Caramba. Que interessante, né? Esta visão, tu pensas, se está errado, se está certo, não sei. Temos de estudar um pouquinho mais fundo. Claro. Mas é bem interessante. É bem interessante. Nós sabemos que não era só isso. Claro. A África tem riqueza imensurável. Exatamente. Ainda hoje é. Muito pouco explorada, mal explorada. Muitas vezes deplorada. Exato. E nesta linha de raciocínio, depois os Estados Unidos deixaram de apoiar as províncias portuguesas. Isto com o Kennedy. O Kennedy, quando ele tomou o poder, ele disse não vou mais apoiar, e optou por financiar os partidos independentes de cada uma dessas cidades para os partidos independentes se estabelecerem como governo e colocarem o comunismo de lado. Entendi. Que curioso. Que legal. É uma visão assim bem diferente, bem é uma visão louca. que eu não tinha ouvido. É uma visão ainda. muito louca. Bem interessante. Não sei se a história está bem contada, se tem detalhes. Mas é o que não se é ouve em Portugal. Mas não é o que se ouve em Portugal. Estou-te a trazer uma construção um pouquinho já mais personalizado de quem vê de fora e quem lê um pouquinho sobre isso. Entendi. Poderá ser interessante. Que legal. Que isto não é ensinado na escola. Perfeito. E eu fugi completamente do assunto. Não assim fugiu nada. Pensando como é que o Brasil
É isso, o Brasil não... A construção que é feita do estudo do Brasil, irmão, não é muito diferente do que vocês estudam então aqui. entendi, legal. Ela por ela, é muito análoga. Talvez pelo ponto de vista diferentes. O português dizendo, nós somos por necessidade, porque era uma colônia, tínhamos que explorar pra nos mantermos fortes. Exatamente. E o Brasil dizendo, fomos explorados, os caras vieram aqui e tomaram tudo. Mas é a mesma história. É a mesma história, só vista de pontos de vista diferentes. Exato. Mike, que interessante. E uma outra coisa que eu queria saber, isso na escola, beleza. E hoje, a gente conversou com o Rodrigo também, o Rodrigo Pape, né? Que é um brasileiro que tá lá em Portugal tentando a vida, assim como você tá aqui no Brasil. E ele disse que existe um certo preconceito com o brasileiro na hora de você alugar uma casa, na hora de você tentar arrumar um crédito no banco e tudo mais. Mas ele explicou pra nós que era um preconceito justificável, vamos pôr bem entre aspas justificável, porque algum tempo atrás alguns brasileiros foram lá e fizeram bastante coisa errada. Sim. Alugavam casas mobiliadas, depois vendiam toda a mobília e fugiam com o dinheiro. Fizeram coisas que os portugueses passaram então a ter esse preconceito entre aspas, tipo assim, esse pé atrás, de putz, é brasileiro, não quero nem alugar porque já vi que tem o problema e tudo mais. De fato, André, você do outro lado, quando ouve assim, você fala, puxa, é verdade, eu ouço meu pai, né, pessoas assim, e de fato existe um pé atrás, ou é algo bem específico nesse ramo de casa, imobiliário, que existe esse preconceito? A gente vê também na televisão o negócio da faculdade, que atira pedra né, no brasileiro e tudo mais. A gente fica meio em dúvida se é algo pontual. Não que justifique, pelo amor de Deus. A gente fica em dúvida se é algo pontual, se é algo do país inteiro, se é algo naquela universidade que tem que ser combatido ali, ou se é algo nacional. Eu queria essa tua visão de como que o português enxerga o brasileiro agora na atualidade. Perfeito. Honestamente, eu, na minha visão, xenofobia... Isso, a xenofobia. Nunca vi acontecer em Portugal. Nós somos muito literais, e eu vejo isto dentro da minha família. Até vir para o Brasil não dizia negro. Tá. Era preto. Não sei se dá para dizer na câmara, mas não. E hoje em dia a palavra correta é preto. A palavra isto para dizer o quê? Nós somos muito frontais. Às vezes, na forma de colocar as palavras, na forma de falar. Mas xenofobia de eu olhar para ti, tu és brasileiro, Armando, e eu não te apertar a mão, ou não te arrendar um imóvel, ou não te comprar alguma coisa, eu nunca vi. Tá. E eu falo pelas experiências que eu... Sim. A maior parte dos funcionários que os meus pais têm são brasileiros. São angolanos, por exemplo. Nós temos muitos angolanos também. Houve um grande fluxo de africanos a irem para Portugal. Portanto, tens muito brasileiro, muito africano. E tu não tens uma diferença disso. Legal. Portanto, essa xenofobia que as pessoas dizem, eu às vezes acho que pode acontecer, deve acontecer. Lisboa, Porto, grandes centros, vai acontecer. Da mesma forma que aqui tu vais ter também racismo, xenofobia, branco para branco, preto para preto, negro para negro. Enfim. Tu vais ter, infelizmente existe. No entanto, eu nunca vi. Portanto, eu não te consigo dizer que existe. Se alguém passou, não devia ter passado. E você aqui no Brasil sentiu alguma coisa desse tipo, sendo português? De alguém te tratar mal ou te menosprezar por algum motivo? Não, o Gustavo, que trabalha connosco, o Gustavo Garrett, ele diz que eu sou um bicho exótico. Eu já ouvi ele falando isso, que o André é uma ave exótica. Uma ave exótica. Ele chega num lugar, começa a falar, todo mundo começa a se reunir em volta. Mas é uma coisa muito particular, porque é pouco para muito. Sim. Lá é diferente. Por exemplo... eu aqui sou o único português, provavelmente, nesta sala. Sim, com certeza. Se nós estivéssemos em Portugal, tu ias ser mais um brasileiro que estava ali. É verdade. A proporção é diferente e isso faz com que a tua visão sobre aquela pessoa seja diferente também. Claro. Portanto, em Portugal é muito comum tu andares de táxi, andar de Uber e ser um brasileiro. Vais beber um café, é um brasileiro. Entendi. Quantas vezes tu foste servido por um português aqui? Nunca. Só se for um descendente. Exato. Aí tudo bem. Eu sou português eu também sou, exatamente. Mas não nascido lá. É muito difícil, é muito difícil. Sim. Portanto, eu aqui sinto isso. Eu não fui maltratado em momento nenhum, assim de estrangeiro, nada. A Polícia Federal também nunca tive nenhum problema. Sempre, não sei se é por a língua ser a mesma, facilitar também. Sim, pode ser. Pode ser também que facilite, mas nunca tive problema nenhum. Portanto, relativamente calmo a minha estadia aqui, assim, pensando se uma experiência foi ruim. Não foi nenhuma experiência má até agora. E a parte de alimentação?
Portugal come muito bacalhau, a gente tem esse preconceito também, essa visão. A culinária ali, né, um pouco mediterrânea, mas também... nós comemos muito peixe. Peixe. Não necessariamente bacalhau. E bacalhau nem é da costa portuguesa. Eu queria entender como é que Portugal... Como é que Portugal vira um centro principal do Portugal do bacalhau no mundo, né? Portugal vira o centro do bacalhau no mundo. Se você pega um barquinho lá em Portugal e vai, provavelmente você não vai achar os peixes que formam ali a família, entre aspas, do bacalhau, né? O bacalhau é do peixe do norte, né? Exatamente, água gelada e tal. Mas nós também, agora pensando nisso, dessa forma que nós tínhamos abordado um pouquinho, o oceano que banha a costa portuguesa ele é bem gelado. Portanto, talvez até não precises subir tanto até a Noruega para conseguir encontrar um bacalhau. A captura. E isto aqui voltando ao que nós falámos no início. Portugal era um país que não tinha muito no início. Ainda hoje não tem muito, assim, pensando. Exato. Mas na altura tinha muito pescador, agricultor, o fazendeiro. E a pesca foi sempre um ramo muito forte. Inclusive, se tu fores para o Algarve em particular, é triste ver aquilo, mas tu tens muitas indústrias, muitas fábricas que faziam conserva, atum, sardinha, patê, por exemplo, que hoje estão inutilizadas porque deixou de ser produzido ali. Não sei se porque as pessoas, quem faziam, morreram ou se mudaram ramos, já não precisam daquilo para se sustentar e fizeram um outro negócio e deu certo. Mas tu vês dezenas de fábricas. Por exemplo, a região de Tavira. Fábricas, galpões gigantes que estão inutilizados hoje em dia. Isto para dizer o quê? Portugal, no Algarve em particular, tens muito essa parte pescatória. Essa parte pescatória que tu tens, existe muito. Portanto, é um povo que, por natureza, come muito peixe. É verdade. Eu vim para uma parte do Brasil que não come peixe quase nenhum. No sul é churrasco, né? Churrasco. É churrasco. Peixe bom é carne assada. É isso aí. Aqui em Santos já se daria melhor. Aqui já é mais fácil. Nordeste come bastante peixe. Exatamente. Portanto, eu em Portugal comia peixe 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. Para teres uma ideia na proporção. Vim para aqui com peixe 1 vez por semana. Quando come? Quando como. Caramba. Mas agora uma costela, sim. Uma costela ali assada, fogo de chão, a gente. Aí sim. Qual é o teu prato preferido em Portugal? Em Portugal? Eu gosto muito de cataplana. Cataplana é peixe com batata, pimentos assados, tomate, cebola. E ela é feita numa panela que tu vês aqui no Brasil, que eu já encontrei para venda no Brasil, no interior do estado do Rio Grande do Sul, que ela funciona como uma panela a vapor, só que ela é de cobre. Tu vais ter de latão também, é um alumínio, mas a principal, que é salvo uma herança árabe, uma herança moura, dos mouros que estavam no Algarve e estavam em Portugal, que eles deixaram uma panela a vapor. No fundo parece uma concha. Como tens uma concha de uma vongole, de uma ameijoa, mesma coisa. Tu fechas ela e ela funciona como uma panela a vapor. E tu colocas lá o que tu quiseres. Peixe, carne, frango, legumes se quiseres. Eu adoro aquilo. Caramba, que legal. Tem um gosto de casa. Portanto, faz lembrar aquele gostinho de casa. Exato. E uma outra coisa que eu sou louco é a sorda. Que é? A sorda é pão velho. Isto é uma comida típica portuguesa, devido também às fragilidades económicas da altura, que tu tinhas muito pão, o pão envelhecia, ficava duro. E o que é que tu fazes? Pão velho, com 3, 4 dias, colocas em água, coentros, alho e um ovo. Louco. Faz uma sopa de pão. E depois tu vais ter várias variações do que é a sorda. A minha avó, que é o sabor que eu estou acostumado, é pão com ovo só. Tu vais para o Alentejo, que é uma zona de Portugal que tu comes muito bem também, eles já colocam bacalhau. Caramba, uma posta de bacalhau dentro. Portanto, tu vais ter a sorda de bacalhau, a sorda de camarão, tu vais ter a sorda de tudo. Mas era uma sopa para recuperar o pão velho. Exatamente. Na realidade, é para não jogar o pão fora, para não jogar o pão fora. Portanto, é muito... Se tu pensas assim, comidas, muita comida que tu vês em Portugal é comida tradicional de reinventar os produtos. Que legal. Para evitar o desperdício, né? Eu imagino uma época de fome, frio, não tinha como conservar. Exatamente. Como nós tínhamos visto, não é? Muito semelhante à Itália. Sim. Tu não tinhas riqueza. Portanto, tu precisavas de inventar o que tu tens. Muita batata. Comes muita batata também. E o português foi muito bom em inventar. O português é um inventor por natureza. Sim. É a engenhosidade do ser humano. Vocês dizem que o brasileiro é muito engenhoso também, mas o português também. O brasileiro é criativo. É criativo. Isso é o termo que vocês usam. Criativo. O brasileiro ele faz a gambiarra. Exato. Dá um jeito de... A gambiarra. A gambiarra. André, qual a diferença de um jovem adulto brasileiro, como, sei lá,
Vamos por aí, tenho 30 anos. Você tem quantos anos, desculpa? Eu tenho 25. Então, você tem 25, eu tenho 30. Então, praticamente ali na mesma idade. Qual é a diferença do jovem adulto brasileiro, um adulto brasileiro Armando, e de um português da mesma idade que eu? Quais são algum hábito, alguma coisa que você enxerga assim? Não sei, o português ele casa mais cedo, casa mais tarde, tem muitos filhos, não tem tantos filhos. O português gosta mais de sair à noite, o português gosta mais de ficar com a família. Que você enxerga entre os brasileiros e entre os portugueses. Você olha e fala, puxa, você com a visão de lá veio pra cá e você viu essa diferença. O que você pode dizer? Eu aqui no Brasil eu tenho um exemplo, porque a Gabriela é mais velha do que eu. Tá. Portanto, eu tenho a maior parte, o grosso dos amigos, ou com quem eu me dou, são pessoas mais velhas também. Portanto, falamos de 35, 40, alguns com 50 anos. Portanto, eu nunca vivi aquela adolescência no Brasil. Juventude, entendi. Portanto, eu não consigo comparar. Exatamente. Entendi. Filhos. Inclusive, tenho o rapaz com quem eu estava, o Miguel, que eu conhecia no mesmo dia que eu conhecia a Gabriel, teve uma filhota há pouco tempo, a Matilde. Como é que é o nome? Matilde. Matilde, prazer, um beijinho do Miguel tio Santos, aqui, Miguel Santos, maravilhoso. Você que fez isso aqui, ó, esse homem tá aqui hoje, tá vendo, Miguel? Exatamente. Que coisa, hein? Quem diria? Mas ele, o Miguel já veio te visitar? Ainda não. Então toma uma vergonha na cara, pega o avião e vem visitar seu amigo, né? Custa nada. Portanto, o Miguel, por exemplo, é um pouquinho mais velho que eu. Portanto, tem a tua idade, Armando. E tem um filho agora. Legal. Se tu fores pensar na maturidade para um casal neste momento ter um filho, é uns 30 anos. Tá. Mais ou menos. Vai fugir à regra, alguns vão. Claro. Mas é muito semelhante ao que tu vês aqui no Brasil. Sim, exato. Porque hoje em dia tu precisas de uma maturidade financeira para pensar financeira. Não tanto, não é? Às vezes não é falta de vontade. Não, exatamente. É falta de maturidade profissional e financeira que sustente aquilo ali, ainda mais no Brasil, que você paga o colégio, paga o plano de saúde. Portugal, eu acho que o custo de vida em Portugal, você acha que é a mesma coisa, é mais barato, é mais caro? O que eu ouço é que os salários em Portugal são menores. Em compensação, o custo de vida também é menor. Okay, eu ouvi, inclusive, uma história, se me corrija se eu estiver errado, de que portugueses que estão em Portugal estudando, começam a se destacar, acabam indo trabalhar em outros países justamente porque o salário vai ser maior. Então Portugal mesmo acaba perdendo seus expoentes nas mais várias áreas para outros países porque lá eles vão receber um valor melhor. Isso é mais ou menos isso, não tem nada a ver? Isso é uma coisa que tu vais ver, Armando, bem curiosa. Estar dentro da União Europeia e teres a livre circulação entre países e acabar por ter uma língua unitária que é o inglês, facilita que tu te desloques. Portanto, tu podes ir para a Itália, estalou os dedos, está na Itália. Perfeito. Ninguém te vai dizer que tu não podes estar ali. Exato. Isto é o primeiro ponto. E o que é que faz? Portugal, a educação portuguesa, ela acaba por ser uma educação boa. Embora tenha algumas fragilidades que nós vemos, falta de rigor hoje em dia, assim mais... Parece que é muito leviano, não tem os detalhes que deviam ter. Os portugueses acabam por ser pessoas qualificadas. E também já muitas vezes por dominarem mais do que uma língua. Tu vês o português a falar alemão, francês, italiano e a pessoa tem menos de 30 anos. Caramba. Mais o inglês. Portanto, são pessoas que se conseguem destacar no mercado de trabalho. E o que é que acontece? Portugal tem um salário mínimo de 735 euros agora. É o menor da Europa? Nada a ver. Um dos menores. Um dos menores. Ou o menor. Só que o custo de vida, tu vais ter de vê-lo por cidade. Se tu fores para Lisboa ou para o Porto, o teu custo de vida vai ser astronómico. Você vive com 800 euros em Lisboa ou no Porto? Viver é o quê? É sobreviver? Não, sobreviver, isso. Sobreviver. Eu quero dizer assim, alugar um apartamento... Dentro de Lisboa, não. Tu vais viver fora de Lisboa. Tá. Isto vamos pôr aqui, alguns ouvintes podem me contrariar, mas eu sou bem crítico nisso. 800 euros é o aluguer de um quarto. Caramba. Em Lisboa. Um quarto. Eu não estou a dizer um apartamento. É um quarto. Um quarto dentro de um apartamento com mais 4 quartos. Ô, louco. Eu já vi valores a rondar os 2.000 euros. Por quarto? Por quarto. Não, por quarto não. Aí já apartamento inteiro. Mas mesmo assim é um absurdo. Você pega um salário mínimo de 800 euros. Exatamente. Só por aí já a relação preço, o que tu ganhas e o que tu vais investir só no alojamento já é uma brutalidade. Agora, se tu viveres, por exemplo, tu trabalhas em Lisboa ou estudas em Lisboa e vives na margem sul, que é passar a ponte já estás um pouquinho fora de Lisboa e usas o transporte público para ir, tens essa possibilidade, aí 800 euros eu acredito que já chega. Caramba. Mas não vais viver em Lisboa.
Mas aí, por exemplo, vamos pegar esse teu exemplo. Eu vivo ali fora de Lisboa, vou de transporte público. Com 800 euros eu consigo pagar ali o alojamento, pagar o aluguel, eu consigo fazer compras do mês e eu consigo uma vez na semana, no final de semana, comer num restaurantezinho mais ou menos. Aí já abusamos. Não dá, isso eu quero entender, não vai. Eu entendo que já abusamos um pouquinho, com Tá. 800 euros. Agora, se tu ganhas ali 1.000, 900, 1.000, 1.200, aí tu já consegues ter uma qualidade de vida. Ah, legal. Aí sim. Mas menos do que isso, Armando, eu acho bem difícil. Tá. Porque da mesma forma que tu no Brasil tens inflação, É, lógico. Portugal também tem. São taxas de inflação completamente diferentes do que temos aqui. Mas existe. Não tem como não existir. E outra coisa que isto é um choque cultural que eu tive. Portugal, uma pessoa que ganha 4.000 euros, ganha muito bem. Sim. 5.000 euros já está no teto, já é um executivo. Só quando tu vens para o Brasil e ganhas 5.000 reais, tudo bem, é muito acima já do salário mínimo. Sim. 5 vezes acima. Mas não é nada... Mas tu tens pessoas que ganham aí 50 mil, 500 mil. É. Que em Portugal seria impossível, vai, praticamente. Não tens com essa escala. Tu, para conheceres uma pessoa em Portugal que ganhe 20.000 euros, Puxa vida. eu devo conhecer uma pessoa. Se eu acho que ela ganha. Não necessariamente que ela ganhe. Eu Entendi. acho que ela ganha. Entendi. No Brasil, a geração de riqueza, pela dimensão também que é continental do Brasil, tu consegues gerar muito património. Isso. Só que, em contrapartida, tu tens o poder de compra Exato. prejudicado. Em Portugal, tu consegues fazer um pouquinho mais com menos dinheiro, vamos falar desta forma. Eu vou dar o exemplo agora da Gabriela, que está na Inglaterra. Ela, imagina, com 60 libras, comprou uma série de coisas. Se nós formos ao supermercado aqui com 60 reais, tu vais trazer meia sacola. Eles por eles não vai. Não dá elas por elas. Elas por elas. Não. Só pelo número, 60 Não por consegues 60, ver. tu não Exatamente. tem como. O que é que tu vais ver? O poder de compra. É isso aí. Efetivamente, na Europa, eu sinto que o teu poder de compra É maior. é maior. De fato. Mas tens vários poréns. É claro, é claro. Agora, se tu vais dizer, vou ganhar 2.500 euros. Vai para qualquer parte. Aí vai viver bem tranquilamente. É aquela coisa, vai rei. Vai ser. Vai para ficar tranquilo. Agora, com 800 euros, 700 euros, ou como algumas pessoas chegam para nós, que estamos aqui na ponta, e apresentamos um sonho para a pessoa, que é isso que nós fazemos efetivamente no nosso trabalho, e a pessoa, André, eu posso ir com 500 euros. É. Mas você vai fazer o quê? Passar Puxado. dificuldade, sozinho, num país diferente? Não vale a pena. Não adianta. Fica aqui. Exato. Conheça outro estado, porque o Brasil é muito grande, não gosta de São Paulo, tudo bem, vai para outro estado. Primeiro, não gostou, não deu certo em nenhum. Aí sim, Aí sim. embarca para outro lugar. André, o que tem no Brasil que não tem em Portugal, além da Gabriela, claro, que te faz ficar aqui e não lá? Que te faz gostar de morar aqui 4 anos já, que tu largou tua terra e veio pro Brasil e daqui não saiu mais. Além da Gabriela, o que tem aqui que é diferente de lá e você fala, puxa, é isso que eu quero pra minha vida? Perfeito. Pergunta bem delicada. Bem delicada. É pra acabar bem. É para acabar bem. Eu sou uma pessoa muito, neste momento, voltada para um futuro profissional. E o que é que eu senti na Europa? Em Europa não, eu vou falar de Portugal, que era onde eu estava inserido no meio. As oportunidades que eu tinha, elas estavam condicionadas ao tamanho da região onde eu vivia. Tá. Portanto, queres ser advogado, tu vais ter o teu próprio escritório e vai fazendo uma trajetória ascendente na tua carreira. E isso funciona quando já tens 15 anos de carreira, 20 anos de carreira. Tu chegas, ou és executivo, ou já és um super trabalhador, super profissional, tu inseres no mercado de trabalho já em ascendência. Mas começar do zero, eu achei que lá era bem difícil. Portanto, eu no Brasil, o que é que me atrai, além da minha relação aqui, como é óbvio, e estar longe da família, é as possibilidades que o Brasil te apresenta como um mundo emergente. Que aqui tu podes estalar os dedos e ainda criar uma coisa que não existe. Perfeito. Na Europa, talvez já exista. Não quer dizer que não possas fazer o mesmo lá. Eu não quero desincentivar ninguém. Eu ainda pretendo voltar para a Europa. Mas na fase de carreira, de vida que eu estou, o Brasil apresenta mais oportunidades para mim. Que legal. Portanto, esse é o motivo que me faz estar aqui. Daqui a 2 anos, 3 anos, se a gente refizer um podcast, poderá Pode mudar ser que muda, completamente aqui a exato, realidade. exato. Mas por agora, Armando, isso é o que me faz estar aqui. O relacionamento e a possibilidade de crescimento profissional que eu consigo ver aqui. Que bacana. Que bacana. André,
É isso. Obrigado. Te Eu que agradeço. Armando. Maravilhoso esta conversa. Aprendi muito. Eu acho que são papos como esse que são os papos como esse que são os objetivos, né, desse podcast, trazer gente com outras visões, com outra cultura, com outra experiência de vida. Queria deixar aqui um abraço pra Gabriela, não conheço pessoalmente, mas liberou o André pra estar aqui com a gente hoje. Gabriela, obrigado. Pegou o avião e tudo mais, obrigado. André, é isso, cara. Obrigado. Obrigadão. Muito obrigado, Armando. Sempre que estiver por aí, volta aí pra gente fazer uma parte 2. Tem muita coisa pra falar ainda de Portugal. A gente não falou muito mais 5 horas a falar do aqui. bolinho de bacalhau, não falamos das piadas de português. Tem muita coisa punhetas de bacalhau. Das punhetas de bacalhau, do bacalhau aos grelos, piada de português. Não entrou em nada disso, tem muita coisa pra falar. O João ainda. e a Maria. O Joãozinho e a Mariazinha. Os vinhos portugueses são os meus práticos. Não é porque você tá aqui, mas são os meus preferidos. Muito e bom. O fundamental, meu avô que tem 96 anos, que tá bem velhinho. Hoje, em homenagem a ele, esse episódio. Se tornou português mês passado. Meu avô foi reconhecido português. Agora sim. E agora meu pai está fazendo o processo, eu sou o próximo. Então, em pouco tempo, serei português eu também. Só complementando, Armando, ser português é isso mesmo. Não é quem nasce lá. Exato. É quem faz parte da pátria portuguesa. Então, vindo de um português, filho de venezuelana, que é portuguesa, do tio que nasceu na Alemanha. Uma mistura racial. Por isso somos todos... Quem é descendente de português, busca o direito, é filho de português, tem o direito à cidadania portuguesa. Temos um legítimo português que também teve uma experiência parecida, né? Tem outras nacionalidades ali na família. É isso, pessoal. Sigam o nosso canal, se inscrevam aqui no canal, sigam nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Fiquem atentos aos cortes, né? Porque às vezes não dá pra ver o episódio inteiro. Então, quem tiver atento aos cortes aí, dê uma força pro projeto pra gente continuar trazendo pessoa tão interessante quanto o André aí. Quero trazer espanhol aqui, quero trazer inglês, americano, pra gente bater um papo aí sobre essas diferentes culturas que habitam o nosso país aqui. É isso, gente. Obrigado, André. Muito obrigado, Armando.